Bom dia, meu nome é Adriana Oliveira, eu estou dando um curso aqui no Curso Êxito sobre E se o direito não bastar? Espero que vocês estejam conectados nessa manhã, animados, para a gente pensar um pouquinho sobre o que quer dizer essa pergunta. E hoje, especificamente, eu gostaria de falar um pouquinho o que vai ser esse curso, qual que é a proposta e dar uma pequena introdução, uma apresentação, não só ao curso, mas a esse tema que eu venho chamando de processo integral, que é uma nova forma de ver o direito, de pensar o direito, dentro de outros paradigmas e conectando com outras ciências. Eu acho que o tempo vem passando e todos nós que tivemos uma formação fechada, seja ela dentro do direito, seja ela em outra área, fomos percebendo que nós temos que trocar, né? Que temos que nos conectar. A interdisciplinariedade, que depois virou transdisciplinariedade, né? Nos mostra que o caminho sempre é essa interação entre profissionais, entre pessoas que pensam de diferentes paradigmas, e essa diversidade é que contribui para que a gente tenha uma ciência realmente capaz de atender essa complexidade humana dos clientes, de nós mesmos e dos profissionais de direito que atuam no âmbito judiciário, os juízes, os serventuários, os promotores, porque a lei ela traz muitos deveres para nós, né? Muitas obrigações, muitas disciplinas, muitas regulamentações, mas o ponto é, nós temos que ser um pouquinho críticos ou bastante críticos em relação ao que é possível, ao que é desejável, o que a pessoa verdadeiramente quer, o que queremos enquanto sociedade e o que verdadeiramente cada uma daquelas coisas quer dizer nesse contexto maior que é o processo legislativo, a concepção das leis, a conexão disso com as políticas públicas. Então, o meu papel aqui hoje é provocá-los. Meu papel aqui hoje é abrir esse espaço para que nós juntos possamos refletir sobre quais são as ferramentas. Isso nos exige a mudança de alguns paradigmas. Esses paradigmas muito têm nos colocado no direito de uma forma bastante estanque, a meu ver. O que eu quero dizer com isso? Nós, advogados, precisamos, nós, me incluo aqui, devem ter outros profissionais, espero, porque trazemos essa diversidade que eu falo, mas assim, nós advogados, nós do ambiente jurídico, temos uma concepção, temos um arquétipo que está junto com a nossa profissão, que nos guia nesse olhar jurídico e nos coloca diante de algumas verdades, alguns pressupostos que muitas vezes nem nós nos damos conta. No dia a dia, quando nós nos abrimos a questionar, a avaliar, nós percebemos que temos muito dentro de nós de coisas que podem ser alguns empecilhos para essa nova abordagem. Do que você está falando, Adriana? Eu estou falando dessa dificuldade que nós advogados temos com a insegurança. E por conseguinte, por óbvio, o cliente que nos procura tem uma dificuldade tremenda em saber que nós não temos a resposta certa. Nós, de acordo com a nossa experiência, podemos ter palpites, sugestões, recomendações, mas efetivamente temos uma resposta a ser dada. E essa problematização da resposta nos coloca no seguinte lugar: o processo é co-construído. A verdade do cliente ela é co-construída. Nós não somos, temos que descer do salto, nós não somos capazes de dizer para uma pessoa o que é correto que ela faça. Nós podemos trazer as ferramentas legais e diante das nossas percepções e interpretações dessas próprias leis é que nós trazemos um universo de possibilidades sempre mediado pelo nosso olhar. Portanto, é muito importante estar aberto a essa co-construção e aberto ao que o cliente tem a dizer para a gente. E essa abertura nos faz pensar um processo integral. O que eu digo por isso, portanto? É um processo que trabalha com a complexidade humana e lida com a insegurança de uma forma um pouco diferente. Ao invés de trabalharmos do ponto de vista
jurídico, que obviamente é importante, nós estamos indo para um outro lugar. Qual é esse lugar? Trabalhar do ponto de vista de comportamentos, dos comportamentos dos sujeitos que estão lá, seja o juiz, seja o cliente, seja o promotor, seja o legislador, seja nós mesmos. E para a gente adentrar essa seara, que não é tão afeita à nossa formação jurídica, nós precisamos conversar com profissionais das mais diversas áreas. Portanto, a proposta do curso é justamente essa, que nós possamos trazer profissionais e suas experiências para ver em que medida nós podemos trazer novas perspectivas, novos olhares, novos conhecimentos possíveis de serem transmitidos para o cliente. Porque de nada adianta, por exemplo, eu trabalho na área criminal, de nada adianta eu conceber uma linha estratégica para um caso concreto se de alguma forma, algum valor, alguma crença, algum trauma, alguma história do meu cliente bata com aquela minha estratégia. E muitas vezes isso vai ficar silente. E aí a estratégia é desenvolvida e aquilo não frutifica, né? O cliente fica naquele processo de, nossa, ele não questiona, aceita, porque tem esse olhar jurídico, seu advogado está me dizendo, e aí? E se isso não faz parte do universo daquela pessoa, será que é a resposta para o caso concreto? Será que essa resposta não tem que ser concebida analisando, tentando perceber o que faz sentido para aquela pessoa, para aquele contexto, para aquele juiz, para aqueles profissionais? Então, nós estamos aqui trabalhando com outras perspectivas, estamos aqui trabalhando com uma forma de cultura de paz, no sentido de equilibrar esses vieses e trazer algo cômodo. E aí, obviamente, eu não posso deixar de colocar a minha visão, que talvez seja a visão de muitos profissionais, até uma própria constatação objetiva. Estamos com o judiciário abarrotado. São muitos processos, são muitos recursos. E aí começa esse questionamento. Mas os advogados que recorrem, mas os advogados que entram com muita coisa. Nós entramos porque precisamos entrar em muitos cenários. Mas quantas outras vezes talvez não precisássemos? E por ter essa cultura da judicialização, do litígio dentro da própria faculdade, quanto nós fazemos isso muitas vezes podendo ter pensado em outras coisas. E isso não tem que ser avaliado com culpa, com um peso. É simplesmente isso, estamos aqui para conversar quais são as outras possibilidades e permitir que outros profissionais, trazendo seus universos de mundo, possam nos ajudar nesse processo de tentar avaliar, tentar conceber junto com o cliente alternativas. Então, será que eventualmente, se aquela pessoa for para uma constelação familiar, será que a questão se resolveria por essa via? Será que se essa pessoa optasse por uma forma restaurativa de trabalhar aquele conflito em círculos reflexivos, será que seria mais adequado e nós não somente faríamos alguma coisa mais cômoda para aquela pessoa, como também tiraríamos aquele processo que não necessariamente repercutirá de uma forma positiva dentro do judiciário? Será que é um caminho? Será que aquela pessoa, no fundo, não está precisando de uma conversa com a outra parte? E essa conversa, obviamente, não pode ser feita por alguém que tem interesse ou que está vinculado de uma forma subjetiva na questão. Será que alguém de fora pode viabilizar essa conversa? Será que um psicólogo? Será que talvez até um médico? Será que um profissional da mediação? Então, são essas pessoas que nós pretendemos trazer para refletirmos um pouquinho sobre alternativas. E eu ouvi nas aulas que eu tive a oportunidade de dar aqui no curso Êxito, alguns alunos ficarem um pouco preocupados, assim, demonstrarem um pouco de preocupação, mas doutora, e aí, como fica o nosso trabalho nisso?
Gente, a gente não perde espaço não, muito pelo contrário. E é o mito que talvez inconscientemente até nos afaste dessa abordagem. Nós complementamos o nosso trabalho com o trabalho dessas pessoas. O nosso papel como advogados vinculados à lei nos faz regulamentar, nos faz pensar aquilo depois que as coisas forem decididas com uma autenticidade melhor. Não com uma imposição, não com um aspecto litigioso, mas as partes eventualmente, se for cabível naquele caso concreto, chegarem a uma conclusão e o advogado regulamentar isso. Até como firmar algo que foi decidido, como uma forma de estabilizar um entendimento, estabilizar uma sensação, estabilizar um acordo. Então o nosso papel talvez se modifique de um aspecto litigioso para um aspecto complementar a outras tantas ciências que já estão aí, que talvez não... há muitas pessoas, seria muito injusto da minha parte dizer que não estão dentro do direito. Tem muitas pessoas pensando nessa visão há muito tempo, mas eu acho que mais do que nunca, até pelos próprios questionamentos dentro do próprio judiciário, nós estamos percebendo que nós, advogados, temos que nos abrir para esses questionamentos, para essas formas. Nós temos que estudar outras coisas, nós temos que complementar o nosso estudo acadêmico, jurídico, com outra forma de ver o mundo. Tudo passa pelo comportamento. Uma aluna comentava comigo, a frase que me marcou, né? Ela até depois das aulas ela falou, poxa, a frase que me marcou, tudo é mais do que se vê. E eu realmente repito muito essa frase. Depois que ela falou, eu percebi que eu realmente repito muito. Porque eu verdadeiramente acho que nós, por estarmos aqui na frente da câmera, na frente de alguém, na frente do juiz, esse condicionamento externo nos influencia, né? Quem já teve a oportunidade de ter um pouquinho desses estudos de psicologia, indo nesse aspecto freudiano, bem simplório, mas só para nós entendermos, o tal superego, né, que nos coloca com uma certa baliza nos nossos comportamentos, com uma certa restrição de algumas coisas. Então, por que não pensarmos que o cliente, quando chega até nós, não necessariamente o que ele está dizendo é o que ele quer, é o que talvez ele consiga verbalizar naquele momento. É uma situação angustiante, ninguém procura um advogado numa hora feliz. Nós somos os profissionais das horas tristes. E quando aquela pessoa chega numa hora triste, com um profissional sobre o qual já existe um arquétipo, a respeito do qual já existe um arquétipo tão forte, então natural que a fala não venha fluida, natural que a fala venha cortada, entremeada por algumas preocupações, restrições, talvez não seja bom eu dizer isso, e às vezes inconscientemente. Então a fala ela vem trabalhada já. E aí a gente faz uma coisa com base nessa fala trabalhada. E será que essa coisa que parte de uma fala, né, que tem por base uma fala que não é genuína, ela consegue construir uma solução genuína, uma solução adequada de fato? Por isso, há algum tempo, talvez desde o início da minha carreira acadêmica, dos meus estudos na faculdade de Direito, eu comecei a refletir que nós precisávamos fazer esse intercâmbio. Ainda era uma forma, né, no meu mestrado, no meu próprio tema de conclusão de curso, eu trabalhei algumas coisas, mas de uma forma ainda incipiente. E cada vez mais no curso do dia a dia da profissão, eu venho percebendo e venho tentando me conectar com outras pessoas, porque de fato me gera um incômodo, uma resposta que muitas vezes faz sentido juridicamente, mas não é o melhor para aquela pessoa. Então, como aliar o que faz sentido juridicamente, que é o conhecimento que nós tivemos na faculdade, com o que faz sentido para aquela pessoa? Me dava uma certa insatisfação perceber que eu não podia ou não conseguia trazer algo que de fato ajudasse aquela pessoa da forma que ela precisa. Então, óbvio, eu entendo as preocupações
em torno, nossa, mas isso não está tirando a nossa profissão, isso não nos coloca de uma forma diferente, talvez a gente não tenha a mesma atuação. A gente não vai ter a mesma atuação. É um terreno do inseguro, é um terreno do novo, é um terreno de sair da zona de conforto e ter que questionar alguns paradigmas bem profundos que balizaram o direito e balizaram de modo geral a nossa sociedade. Acho que nos últimos tempos, né, não saindo muito do tema, mas fazendo um parênteses, nos últimos tempos nós questionamos muitas coisas na sociedade, né? A diversidade trouxe olhares, né, para as questões de gênero, para redebater racismo, para redebater coisas que nós muitas vezes ouvíamos que estávamos bem, não estamos bem. Somos um país racista, somos um país machista e, portanto, há questões que foram colocadas e chacoalharam esse paradigma que podia ser um pouco obscuro para algumas pessoas ou não trabalhado, mas estava ali, sempre esteve. Então é um pouco isso. Temos algumas balizas muito fortes e que talvez tenham permitido que nós construíssemos edifícios inteiros. Agora, será que esses edifícios são sólidos? Eu, no tema do meu mestrado, eu tratei da prova ilícita. Será que quando nós desentranhamos uma prova dos autos, né, nós tiramos fisicamente essa prova? Então, o Código de Processo Penal, a própria Constituição, traz que a prova ilícita, ela é uma prova inválida, ela é inadmissível no processo. Então, a solução processual foi extrair fisicamente uma prova que vem assim, obtida de forma ilícita, contrária aos direitos garantidos na Constituição Federal. Então, por exemplo, eu tive resultado de uma busca e apreensão ilegal, um documento que não poderia ter sido obtido, que foi feito com violação ao domicílio, à privacidade da pessoa, suponhamos. Trouxe essa prova aos autos, a prova está lá. O juiz viu a prova, percebeu que ela era ilícita. Ele extrai aquele documento dos autos. Será que esse processo mecânico da extração dos autos é capaz de mudar o universo cognitivo que já teve a ciência daquela prova? Pois é essa solução que adotamos dentro do direito. Falamos tão simplesmente extrai a prova dos autos. Essa é uma solução jurídica, uma solução que parte do dever ser e uma situação relacionada ao fato de que nós achamos que esse dever ser é capaz de mudar o ser. Talvez esse seja um pressuposto. A partir do momento que eu digo para o juiz que ele retira a prova dos autos, ele vai passar a desconsiderá-la. Será que é assim? Será que nós conseguimos mudar aquilo que nós já conhecemos? Mesmo que alguém nos diga que isso é o correto a fazer? Esquece, eu te fiz uma coisa que você não gostou, esquece. Vamos começar de novo. Será que dá? Então, eu acho que isso mostra, esse exemplo me interessou porque mostra bem o paradigma jurídico e o paradigma de comportamento. Construímos o nosso edifício com base numa coisa que talvez não seja correta. Não é possível ignorar o comportamento humano. Não é possível ignorar que o ser não corresponde ao dever ser. Então, nessa medida, temos que investigar esse comportamento para trazer soluções mais adequadas. Temos que construir outro solo. E construir outro solo, gente, dá trabalho. Tem que arar a terra de novo. Tem que tirar tudo que está podre ali para a gente começar uma terra fértil. E isso nos coloca num espaço de muito questionamento, muito autoconhecimento, muito reflexão, muita busca. Porque, de fato, por isso que eu me preocupo um pouco com a questão da culpa, porque a primeira coisa que nos vem é essa percepção não vou dizer nem percepção, vamos devagar, mas é essa dúvida de, poxa, será que tudo aquilo que eu aprendi não é o bastante? Será que tudo aquilo que eu aprendi na faculdade eu tenho que jogar fora?
Acho que não é o bastante todos nós, né, que advogamos na área dia a dia e que temos essa, né, só sei que nada sei, né? Nós temos essa crença, essa abertura já. Mas jogar tudo fora nos causa um certo... Peraí. Não precisa jogar tudo fora, mas exige que a gente também deixe no caminho algumas coisas que talvez não façam sentido, como um desentranhamento da prova ilícita. Quer dizer, isso resolve a minha questão? Talvez isso parta de um pressuposto errado. Peraí, qual seria a conduta correta a adotar nesse cenário? Então, para a gente chegar a soluções mais autênticas, nós temos sim que abandonar alguns paradigmas de segurança, do dever ser tão forte, mais do que a própria investigação do ser. Então, é uma proposta um pouco mais profunda. Por isso nós chamamos de processo integral, porque parte dessa ideia da conjunção, de olhar o comportamento adjacente muito mais essencial do que a própria lei. Se nós pensamos no comportamento e a partir disso pensamos a lei, muito bom. Agora, se nós pensamos a lei para depois olhar o comportamento, de nada adianta. Talvez estejamos colocando na lei coisas impossíveis, inviáveis ou não, que não se tenha vontade de executar. Sabe as normas que não pegam, que a gente teve na faculdade, as normas sem eficácia? É um pouco isso. O quanto estamos colocando normas sem eficácia ou normas incapazes de serem, de fato, apreendidas e cumpridas. E aí também, no meu âmbito criminal, essa nova perspectiva me gera uma inquietação, que é a inquietação em torno da conduta delitiva. Nós nos preocupamos muito com as reprimendas, com as punições, com as sanções. E é natural que coletivamente nós tenhamos uma vontade de que determinadas condutas sejam afastadas da sociedade para que nós tenhamos harmonia. É natural. Mas de outro lado, o meu questionamento, a minha inquietação é: se nós não começarmos a pensar as causas, nós continuaremos enchendo os presídios de gente. Se nós não conseguirmos, de alguma forma, restaurar relações, nós continuaremos colocando pessoas com relações desfeitas em ambientes diferentes. Na minha concepção, e eu sou super aberta a discutirmos isso, mas na minha concepção estamos jogando a poeira para debaixo do tapete. Isso não é uma forma adequada de lidar com uma dor, com um conflito, com um problema. Então pega o problema e coloca ali. Joga ali naquela cela, aquele problema. E aí nós não paramos para pensar as causas daquela conduta. Nós não paramos para pensar as motivações subjetivas, as motivações sociais daquela conduta. E nos apegamos a crenças um pouco estanques, de bem e mal, de condutas, vamos dizer, viciadas. A pessoa tem uma predisposição para aquilo, a pessoa tem é uma índole má. Será? Nós nos apegamos a isso e acreditamos nisso durante muito tempo, mas existem muitos estudos demonstrando que algumas coisas que nós sentimos ao longo da vida são colocadas no nosso sistema cerebral, psíquico. Colocadas é uma forma um pouco mecânica para esse processo, mas adentram esses espaços, esses nossos vieses de uma forma um pouco diferente do que nós pensávamos. E isso gera algumas reações. Então, por que nós não olhamos para isso? Essa é a proposta do curso. E se o direito não bastar? O que a gente faz depois que a gente teve essa percepção, agora eu vou chamar de percepção, vocês me permitam, de que o direito não é o suficiente? E aí abre um universo de possibilidades e
estudos e abre pessoas que estão fazendo coisas de uma forma mais fluida, de uma forma talvez mais comportamental, e aí eu adentro na questão da metodologia do curso. Nós estamos propondo alguma coisa mais experimental, mais prática. Obviamente, o respaldo teórico vai ser trazido, mas o que nós queremos nesse primeiro momento é balançar um pouco os paradigmas. Porque não dá para trabalhar nessa... Se a gente está falando tanto de comportamento, a gente não pode trazer um universo novo se o comportamento não está pronto, se não há abertura para esse tipo de debate. Então, a ideia é primeiro questionarmos, balançarmos algumas coisas com experiências práticas das pessoas de diferentes contextos, médicos, psicólogos, sociólogos, o pessoal da justiça restaurativa e da constelação familiar. O que está acontecendo? Quais são as percepções? Porque nós somos visuais, nós somos concretos. E aí, questionando algumas coisas, permitindo que nós possamos refletir sobre algumas experiências, trazer o conhecimento teórico. O que tem acontecido, o que se tem demonstrado e por que essas colocações, essas novas visões, essas experiências práticas têm colocado tantas novas perspectivas. Por que uma constelação familiar, quando às vezes ela acontece, um casal que está brigando em torno da guarda de uma criança consegue se compor? Ou abre espaço para uma composição que está sendo tentada há tanto tempo? O que de mágico acontece ali? Que de repente aquele casal que não tinha solução chega a um caminho. O que acontece quando alguma pessoa que teve outra violando alguns dos bens de direito que aquela pessoa entendia relevante, em outras palavras, vamos chamar assim, de agressor e vítima. Não no sentido físico tão só, mas no sentido mais amplo dessas palavras. Alguém que agrediu um bem jurídico, uma vítima de um bem jurídico violado. O que acontece de tão mágico? Essas pessoas se olham e aquele conflito de tempos, que muitas vezes até redundou numa pena, o que acontece de tão mágico que aquelas pessoas ali chegam a uma solução, ou a um caminho, ou a de fato um ponto final naquela história que não tinha sido esgotado com o processo? O que acontece? É isso que a gente quer buscar, visualizar. Trazer pessoas que tiveram essas experiências, que conseguiram soluções práticas para que elas possam nos contar. Os médicos, os psicólogos, os sociólogos vão trazer outras visões também, de pessoas que muitas vezes fizeram trabalhos de autoconhecimento, algumas terapias e chegaram a soluções de processos muito anteriores. E como isso, gente, não ajuda o trabalho do advogado? Eu fico me perguntando muitas vezes, eu comecei a trabalhar assim no escritório, muitas vezes a pessoa chega até mim com uma gama de questões, obviamente suscitadas ou muitas vezes balançadas pelo próprio conflito, que faz com que elas me procurem. Então, aquela pessoa chega com a percepção, com o olhar sobre algumas questões, para a gente não usar tanto percepção, com o olhar sobre aquelas questões. Eu trabalhar diretamente com aquilo, vamos buscar a prova, vamos atrás das condutas, vamos atrás dos documentos, me conta um pouquinho o que aconteceu. Como é que é trabalhar isso num contexto de efervescência dessas questões todas? E como é trabalhar isso num contexto em que essas questões já foram refletidas, já foram pensadas, já foram trabalhadas de alguma forma? A gente talvez nunca chegue, né, na solução dos dramas que nos afligem, mas o ponto é, se há alguma reflexão posterior à existência daquele problema, não é muito melhor do que eu trabalhar com uma pessoa que chega até mim com um universo de coisas a serem tratadas, trabalhadas e refletidas? E
por que então o trabalho do profissional que possa ajudá-la nisso não é conjugado com o trabalho do advogado? Nessa medida em que essa pessoa consegue elaborar melhor a sua fala, as suas percepções do fato, é muito mais fácil a busca de prova, é muito menos dolorido a busca de prova, é muito menos dolorido falar sobre aquela questão, é muito mais cômodo. Então por que nós não trabalhamos de forma conjunta? Então por que não orientar aquela pessoa a eventualmente ir até um psicólogo ou ter um psicólogo alinhado e consciente do processo jurídico? Esses questionamentos que andam me colocando outras perspectivas e trazendo e pensando profissionais para dentro do direito. Então, se aquela pessoa também consegue entender um pouco do meu universo jurídico, é muito mais fácil dela trabalhar a questão psicológica, uma questão médica, uma questão familiar, uma questão não resolvida que a justiça restaurativa pode auxiliar para que ela possa vir mais leve para uma consulta, para um momento de refletir sobre o processo. Então, é um pouco isso. A proposta do curso é trazer tudo isso. Eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre essa questão do tudo é mais do que se vê e como a gente chegou nessa metodologia de trabalho dessas aulas, como foram concebidas essas aulas e a escolha desses profissionais, para que vocês entendam um pouco o universo e se agreguem com a gente, porque o interesse aqui é montar um grupo de estudos, porque, gente, é uma nova perspectiva, é um novo olhar e isso eu acho que as pessoas estão muito ávidas. Eu converso com muitos profissionais do direito, eu faço parte de muitos movimentos relacionados a advogados e eu ouço: nossa, a gente é mais psicólogo do que advogado. Mas por que a gente faz esse papel? Por que a gente não tem um psicólogo junto com a gente? Ah, é porque muitas vezes eu sou mais conselheiro. Mas será que você é a melhor pessoa para ser conselheiro de um caso se você está olhando o caso com um olhar já de parte, de litígio? Por que não tem um mediador que pode ser uma pessoa que vai auxiliar essa descoberta de algumas coisas de uma forma muito menos, desculpem os advogados, mas autoritária em certa medida? Porque na medida em que nós temos um papel, nós temos um olhar, nós vamos trazer universos desse olhar. Então, estamos sendo um pouco autoritários na medida em que estamos partindo da lei para a pessoa e não deixando a própria pessoa conceber aquilo que faz sentido para ela num processo eventualmente de uma mediação, né? Então, é um pouco isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou aqui mostrar para vocês qual é o que a gente vai falar durante esse curso. Então, no dia 30 de agosto, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo é mais do que se vê, né? Que é essa questão do processo penal integral 31. No dia 14 de setembro a gente vai falar um pouquinho sobre justiça restaurativa. Vamos falar no dia 21 de setembro sobre constelações familiares e aí adentramos um pouco nas soluções tradicionais do processo penal e civil. Para a gente, com o que foi aprendido lá atrás, pensar um pouquinho essas soluções criticamente, mais criticamente, porque eu acho que se vocês vieram ao curso já perceberam que já começaram um processo crítico, né? E depois nós vamos entrar numa parte interessante aí da parte mais médica, psicológica, sociológica, né? Interessante para nós advogados, porque nós não tivemos isso tão próximo na faculdade. Os processos restaurativos, as constelações já estão entrando no nosso universo, né? Mas tem algumas coisas da onde até partem muito desses estudos e dos pressupostos dessas novas formas que vêm daqui, vêm da psicologia, vêm da sociologia, vêm da medicina, da forma do cérebro. Porque quando eu falo em medicina, gente, eu não estou pensando num aspecto alopático, ainda que nós não estejamos olhando de forma crítica esse aspecto alopático também. Mas o ponto é pensar o sistema neurológico, pensar a neurociência, pensar os comportamentos humanos, como o cérebro funciona,
para que nós possamos tentar entender o que baliza aquelas ações. Então, a perspectiva aqui que nós estamos trazendo é como o cérebro lida com o passado e com os comportamentos, para que nós tenhamos esse olhar com os comportamentos. Por que a gente faz o que a gente faz do ponto de vista biológico? E aí trazendo também um ponto de vista psicológico nessa perspectiva de comportamento. E aí a gente pensar o ser no coletivo, meio que na psicologia das massas, o que nós fazemos no todo, quais são as condutas modificadas por esse todo. E aí eu até trouxe essa questão do linchamento como uma forma de pesquisa, né? Porque o linchamento ele tem esse viés. Muitas pessoas dentro do linchamento elas são capazes de fazer coisas que elas não fariam individualmente. Então, o que é esse ânimo, vamos dizer assim, né? A pessoa da sociologia vai ter as palavras mais adequadas para dizer, mas o que é esse impulso que vem em determinados contextos, que nos faz agir de forma diferente do que agiríamos individualmente? E aí vamos adentrar um pouquinho algumas outras terapias, algumas outras formas que estão sendo trazidas também de comportamentos, e na medida em que elas alteram um estado da pessoa, como que elas são de alguma forma valiosas ou podem contribuir com o nosso dia a dia. A proposta do curso, gente, é permitir o questionamento de vocês para que vocês também consigam pensar o que faz sentido de a gente trazer. É uma perspectiva mais aberta no sentido de que a gente não está trazendo caminhos estanques. Nós estamos trazendo propostas para abrir espaços de novas reflexões. Nossa, mas talvez fosse interessante trazer isso aqui também. Deixa eu estudar isso aqui, para que nós façamos parte do novo momento. É isso que estamos percebendo. Muitos profissionais do direito estão percebendo que é um novo momento. E as pessoas que tiveram essa abertura precisam se agregar para que nós estudemos juntos, para que nós compartilhemos, para que não fiquem estudos isolados, um aqui, outro ali. Por isso, estamos até pensando em fazer o curso online, para que nós possamos agregar pessoas de fora do estado de São Paulo, onde a gente fica aqui. Então, quem está fazendo isso na Bahia? Quem está fazendo isso no sul do Brasil? Quem que está pensando isso para a gente trocar esses conhecimentos? Então, a ideia é formar um grupo de pessoas que estão pensando novas perspectivas, estão estudando novas perspectivas, estão abertas a um outro olhar, a um questionamento de paradigmas. Não dá, e aí eu vou ser incisiva, porque de fato não dá para nós pensarmos o direito como antes. Não dá para tratar o dever ser igual ao ser. Ainda que nós achemos que isso é uma coisa tão boba, que não é isso que de fato acontece, quando nós pegamos o caso concreto e as decisões dos juízes, muitas vezes, e as nossas, como advogados, as nossas formas de lidar com os assuntos, nós queremos que aquela pessoa internalize uma norma que às vezes não faz sentido. E entender o porquê não faz sentido, até para a proposição de novas normas ou novas formas de resolução de conflitos, é extremamente necessário. É essencial. Nós precisamos questionar com baliza. Não é um questionamento leviano, um questionamento temerário, um questionamento superficial. Porque da forma como podemos questionar com um olhar estritamente jurídico, é um questionamento superficial. Questionar comportamentos exige pensamento sobre comportamentos, e pensar sobre comportamentos é necessário que nós tenhamos profissionais de diversas áreas. A proposta é reunir essas pessoas, não é um curso só para profissionais de direito, muito pelo contrário. Quanto mais pessoas de outras áreas vierem, mais a gente tem uma complexidade maior, mas a gente tem um avesso da superficialidade dessa análise desse comportamento, agregando todas as áreas possíveis. Por isso que nessa última passagem aqui, nessa última aula,
a ideia é trazer algumas outras coisas de terapias que nós estamos percebendo por aí, as outras pessoas também trazerem, que estão permitindo que as pessoas se olhem, se observem e logo que nós possamos tentar entender melhor o que faz sentido para aquelas pessoas. Eu vou dar alguns exemplos concretos. No escritório, eu tive um caso recente de um senhor que me procurou com uma questão criminal e era contra um familiar dele. E no fundo ele me dizia que ele queria punir aquela pessoa, porque ela tem que pagar por isso e tal. Eu falava, o que o senhor de fato quer? Não, eu quero que ela pague por isso. E era uma questão financeira, tinha um valor que havia um questionamento se ele tinha sido apropriado, se a pessoa de fato não tinha condições de devolvê-lo, se era um mero inadimplemento no aspecto civil, se havia uma apropriação indébita, qual era o contexto que nós estávamos tratando. E ele via isso muito claramente como uma apropriação. Eu recomendei, por até o envolvimento emocional que ele tinha com aquela pessoa, que houvesse alguma reflexão em torno daquilo, em torno da relação com aquela pessoa e as razões pelas quais ele vinha a mim com aquela questão. E eu recomendei a fazer uma constelação familiar. Tem uma sugestão, olha, tem um processo de constelação, o senhor não acha que seria interessante o senhor ir fazer esse processo de constelação? Não, porque eu não gosto muito disso e tal. Aí quando eu expliquei de fato o que era, ele se interessou, porque ele não conhecia muito. Isso é muito comum também. Então ele foi até o processo de constelação, ele voltou para o escritório e falou, na verdade, eu quero esse dinheiro de volta. Então a forma necessária para eu obter o dinheiro de volta me satisfaz. Nós chegamos a um documento, uma confissão de dívida, e essa pessoa está devolvendo os valores para ele. É uma solução jurídica? É uma solução jurídica. Mas se nós fôssemos direto na solução litigiosa ou numa solução, vamos dizer, estritamente focada no primeiro momento em que aquela pessoa veio a nós, talvez não fosse essa a conduta que nós tomaríamos. Então, a necessidade de trabalhar internamente, até a própria relação com aquela pessoa e ficar claro o porquê de se estar ali, levou uma solução jurídica diferente. Então, com essa abertura para alguns outros processos, talvez nós tenhamos abertura também para propor outros caminhos. Caminhos jurídicos, mas caminhos que talvez sejam menos desgastantes, porque um processo contra um ente familiar naquele cenário, seja civil, seja alguma questão criminal, que era bem controversa naquele cenário, levaria a um desgaste absurdamente maior. Seja um desgaste emocional pelo envolvimento entre familiares, seja um desgaste financeiro, porque custas processuais, uma série de mecanismos da lei que não necessariamente são cômodos para todas as pessoas. Então ir para uma audiência, às vezes a pessoa trabalha, aí tem que ir para a audiência, aí na hora em que nós somos levados a essa forma litigiosa de cara, nós não sabemos muitas vezes, né, tudo que envolve aquilo, né, tudo que vem junto, o combo daquela solução. Então assim, existem aspectos do dia a dia, do judiciário, que nós advogados conhecemos, mas que a pessoa que vem a nós muitas vezes não conhece. Então, olha, você vai ter X audiências, tem que ir para a conciliação, no âmbito criminal, tem o desgaste de ser colocado na frente de um juiz, né, que não é uma coisa cômoda nem para a vítima, porque existe, né, essa imponência e esse certo, né, não é um receio, e é isso que eu acho curioso, conversando às vezes com alguns juízes, existe essa figura do juiz que muitos juízes tentam quebrar, mas que naturalmente traz uma paralisação, né, como uma autoridade, né,
com uma coisa meio sobre-humana. Da onde também vem isso, né? Esse aspecto sobre-humano? Quando a gente vai adentrar no estudo de imparcialidade, é muito curioso da onde surge a imparcialidade, da onde surge esse lugar mítico de alguém neutro, que aí passa a ser questionada essa neutralidade, aí há uma diferença entre imparcialidade e neutralidade. Mas assim, essa mítica em torno do juiz é interessante também de ser trabalhada com o próprio cliente, que vai até ele de uma forma aflitiva. Né? Então tudo isso vem junto e muitas vezes a pessoa não sabe, e se soubesse, talvez não escolhesse aquele caminho. É o mais cômodo para aquela pessoa? Talvez não seja. Então, essas soluções alternativas de conflitos, seja as mais conhecidas como a constelação familiar, a justiça restaurativa, a mediação, a conciliação, essas soluções prévias ou transcendentes ao próprio conflito, elas são soluções possíveis. Mas a ideia do curso também é trazer profissionais para que nós possamos ver soluções criativas, que muitas vezes não viriam no nosso universo de mundo pelo conhecimento tão focado no aspecto legal que nós temos e que nós podemos trazer. Por isso a ideia de trazer outros profissionais, porque de repente alguém está fazendo um trabalho, uma roda de discussão sobre um tema de paternidade, de maternidade, que talvez abrisse novos caminhos para aquele pai, aquela mãe que estão discutindo guarda, de visualização do aspecto do outro, de pensar como o outro lida com aquela situação. O próprio CNV, a comunicação não violenta, que permite uma reflexão sobre a forma como se vinha comunicando e passar a fazer uma comunicação mais afetiva. Ou outros processos, tem os estudos sobre barras de acesso, em que medida isso é válido, o que não é, como é que a gente pode trazer, como não pode. Né? Existem muitas... A gente colocou tudo isso de uma forma até desmoralizando, né? Eu acho que essas ciências que de fato têm uma aplicação das leis naturais, a gente colocou isso no aspecto do mítico, e isso fez com que nós fizéssemos um recorte de não pertencimento ao direito. E aí, quando a gente começa a ver que tem aspectos naturais, tem ciência, tem orientação de fato, isso começa a fazer algum sentido para a ciência jurídica. Então, por isso, a ideia da oralidade, do conhecimento experiencial, balizado por perspectivas teóricas e demonstrações. Nós não estamos propondo nada que não tenha um respaldo. Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma forma de deslegitimizar o discurso. A psicologia começou, não vamos esquecer, como de uma forma desmoralizada na própria ciência, porque não era tida ou vista como demonstrável por se tratar da psique. E hoje não há nenhum questionamento da força que tem a psicologia e da necessidade desses trabalhos desses profissionais no dia a dia social. Então, do ponto de vista prático, a ideia é nós pensarmos o ser humano de uma forma ampla, cheia de vieses, e logo tentar adentrar nesses tantos vieses do comportamento para que nós possamos, de alguma forma, trazer coisas menos superficiais e mais integrais. Esse meu desenho aqui, bem confuso, mas que na verdade traz essa perspectiva da roda da vida, do olhar de forma ampla, é que vai nos permitir pensar a psicologia, pensar a medicina, tudo isso no caldo social. E acho que esse é o ponto. Quando nós tratamos de normas e estamos aqui num recorte científico que veio tão somente para que nós pudéssemos estudar, mas isso também nos colocou numa perspectiva tão diminuta de ser humano. Por que nós nos agregamos se isso tudo pertence ao aspecto social, ao indivíduo? Por que
que nós não trazemos isso para os estudos do direito? Eu espero que não fique abstrato para vocês e espero de verdade que vocês possam se abrir a essas novas perspectivas. Mas o primeiro lugar da onde partimos é: vamos questionar os pressupostos. Vamos questionar a forma que nós nos balizamos para adotar os comportamentos que adotamos. Eu gostaria de dizer, com muito respeito aqui ao professor Alvino, que faleceu recentemente, esse curso é uma homenagem para ele em boa medida. Eu tive a oportunidade de ser agraciada com as aulas dele durante a faculdade e eu nunca vou esquecer que ele contou sobre algumas pessoas que tinham sido presas e ele fazia as análises, né? Ele era psicólogo e tinha a oportunidade de conversar com essas pessoas sobre os delitos e sobre a própria vida. E ele percebeu, que ele contou isso numa aula pra gente, que era muito comum algumas pessoas defecarem na cena do furto. E ele falou, poxa vida, isso não é uma coisa que acontece uma vez. Aconteceu em vários momentos. Deixa eu tentar de alguma forma entender por quê. Sempre muito crítico, sempre muito questionador. E ele foi analisar os históricos daquelas pessoas que tinham tido essa mesma circunstância relacionada ao crime. E ele percebeu que havia um trauma na fase anal da criança. Ele não desenvolveu nenhum estudo, ele contou isso de uma forma muito humilde, mas isso foi um divisor de águas na minha vida. De parar, eu falei, nossa, nesse momento eu me dei conta de que nós estamos fazendo tudo errado, do ponto de vista de encarceramento. Porque nós estamos lidando com a consequência de um ato, mas nós não estamos tentando entender o ato e como aquilo tem circunstâncias tão perenes ao longo de toda a vida de uma pessoa. Eu não estou dizendo que aquela pessoa não precisa ser segregada, esse não é meu ponto, essa não é a discussão. A discussão é, a segregação não é a forma de nós resolvermos esse conflito. Seja social, que é uma repercussão externa, seja interno, que é a repercussão interna e anterior da própria conduta. Esse é o ponto. Então a abstração, ela se torna concreta no dia a dia. Ela se torna concreta no dia a dia do advogado e no dia a dia dos fóruns, porque nós estamos olhando para condutas e não para o ato anterior. Que sociedade estamos construindo se não nos preocupamos com as causas das condutas? Porque ainda que sob uma perspectiva exclusivamente social, acho que não é social a palavra, mas de políticas públicas, vamos pensar assim. Se nós estivermos pensando exclusivamente nisso, esse indivíduo retorna à sociedade dessa mesma forma. Se abstraíssemos o olhar sobre o indivíduo, pensando na coletividade, será que é isso que enquanto a coletividade num senso bem concreto? Eu tenho uma certa dificuldade com as palavras porque, de fato, essa transcendência nos coloca com uma... É necessário esmiuçar alguns pontos, porque o coletivo, para mim, ele assume um senso de o outro sou eu. Portanto, esse cuidado com o outro é um cuidado comigo. Esse cuidado com o indivíduo, seja ele quem for, tenha ele feito o que fez, é um cuidado com o todo. Então, por isso que é o processo integral. Na medida em que você começa a se colocar como agente e não só recebedor de uma conduta, a perspectiva muda completamente. Eu posso me pensar como uma pessoa atrelada àquele ato e logo podendo propor caminhos para aquela conduta, ou podendo pensar caminhos. Olha a fala do advogado, propor, pensar caminhos, construir novas formas.
Portanto, pensando do olhar social, também precisamos refletir sobre essa conduta de uma forma mais integral, de uma forma mais capaz de trabalhar internamente para trabalhar o externo, e não só trabalhar o externo que não trabalha o interno, e portanto, poeira embaixo do tapete. É disso que estamos falando. A abstração aparente, ela é desfeita com os casos concretos e com as experiências dos profissionais que têm contato com pessoas com N contextos e que muitas vezes nem chegam no aspecto jurídico. Agressões, violências, particularmente de cunho sexual, que foram sofridas na infância e que a gente não sabe como que isso vai repercutir. E é muito fácil nós, no lugar que estamos, e aí é sempre a coisa, né, a forma do criminalista nato, né, criminalista da gema falar, né, essa coisa do olhar do ser humano, do criminoso como o outro, nos coloca numa perspectiva muito isolada. Aquilo não é um problema meu, aquilo é uma índole. Eu vou pegar um conceito que me deixe tranquilo de que eu não faço parte daquilo. Mas somos seres humanos e as condutas repercutem em nós de formas diferentes. É muito fácil dizer de um universo de mundo totalmente distinto de uma determinada pessoa que aquela conduta é bárbara, que aquela conduta é errada. Quais são os seus caminhares? Qual é a sua história? Calço os meus sapatos para falar sobre a minha vida. Ninguém pode calçar os sapatos de ninguém. E quando a gente se coloca nesse lugar de não crítica à conduta de outro, mas de dar as mãos para que nós possamos, enquanto coletivo, tratar de forma conjunta as condutas, nós conseguimos nos abrir para propor soluções distintas e para pensar as condutas criminosas como condutas, antes de tudo, humanas. Porque o criminoso é um aspecto social ou até, de alguma forma, legal, mas há uma conduta anterior humana. E é essa perspectiva que eu trago aqui. Humano, roda da vida. Como as pessoas funcionam, como nós podemos lidar com condutas de forma menos superficial que pune. Solução jurídica robotizada. Aí entra com processo. Será que esse é o caminho? E o ponto é, por mais que nós tentemos pensar outros caminhos, a força do nosso treinamento de olhar jurídico nos leva aos mesmos caminhos. Portanto, é necessário chacoalhar primeiro e permitir que, vamos dizer, furem espaços de entrada para que depois nós possamos nos abrir a outras formas de trabalhar. Então, a nossa proposta aqui é agregar pessoas que estão buscando furar essa bolha para que nós possamos abrir uma nova perspectiva. Uma perspectiva de lidar com um processo e com um direito integral. Eu fico muito honrada de fazer parte desse movimento. Fico muito feliz do curso Êxito ser tão visionário, de perceber esse movimento social, esse movimento do corpo jurídico. Ser o primeiro curso aqui da região a capacitar conciliadores e mediadores. De perceber que nós precisamos ir além, de comprar essa nova visão, essa nova forma de ver as coisas. É essencial nós termos apoiadores. Então, o curso Êxito, fazendo o jabá, porque de fato, gente, é tão importante pessoas que abraçam esse movimento. Essas pessoas têm que ser honradas e têm que ser valorizadas. Nós tentamos aqui começar um movimento novo, de uma forma muito humilde, muito também consciente do momento em que estamos, com o pé no chão, trazendo profissionais que têm aí histórias de longa data,
mas que talvez não conseguissem no passado falar muitas coisas. Os movimentos começam assim, é como, né, o terremoto. Existe um abalo inicial, um abalo, às vezes silente, imperceptível, e de repente temos um movimento tão grande. Tem gente lá atrás, nesse movimento silente, que tem que ser muito honrada e muito recebida por quem está agora começando um caminho num contexto de abertura. Então eu sou muito grata a essas pessoas que já estão fazendo muita coisa, esses visionários, a pessoa que começa um processo restaurativo, que começa a refletir sobre isso, a própria teoria U, as pessoas que começam a refletir sobre empatia, sobre forma de acessar os universos um do outro, de entender esse contexto de uma forma muito mais balizada pelo autoconhecimento e não pela crítica. Não pelo olhar tem que ser assim, deveria ser assado, mas pela percepção de há um ser humano ali que tem todo esse caldo de coisas acontecendo, que tem toda a sua história, tem toda a sua baliza, tem, se houver essa abertura, algumas pessoas colocam esse lugar da ancestralidade, do arquétipo do antes, das crenças da família, do universo, daquela família rodeada de ancestrais que colocaram algumas verdades, algumas formas de agir, que por gerações ficam. Né? A questão de, particularmente, né, dessa colocação social. Em algumas famílias isso é muito comum, né? E isso é muito comum eu estou dizendo da perspectiva experiencial, de ter visto em muitas constelações como isso permanece. Porque a família tem uma crença, não é a pessoa da família, é a família tem uma crença de que, eventualmente, os profissionais que trabalham na área tal têm sucesso. E aí uma pessoa da família que escolhe outra área se coloca por aquele peso daquela crença num lugar de dor ou de questionamento, de insegurança com as suas escolhas. Então olha como é forte isso. Se a gente se permite olhar dessa forma mais transcendente e humana, nós conseguimos chegar a soluções jurídicas muito melhores. Por isso, não fiquem preocupados com esse pormenor, essa bobeira, desculpem, mas é uma bobeira de profissional do direito, não vai perder campo, não vai perder campo. Os profissionais que estão adstritos ao direito vão perder campo. Como em muitas áreas, aquele que virou o especialista do especialista do especialista do especialista, muitas vezes tem muito emprego, mas muitas vezes, como é o nosso caso, em que felizmente a democratização da informação adentra ao universo das pessoas, obviamente com N críticas, mas que é possível que as pessoas em alguma forma possam buscar antes, né, disso tudo acontecer. A pessoa ia no profissional do direito, ela não tinha noção de como funcionavam muitas vezes as coisas. Era muito específico, era um grupo muito específico que detinha aquele conhecimento. E aí a gente vai, se for entrar nas razões históricas, né, da onde vem a nossa profissão, quem entrava nessa profissão, citar até o próprio Luiz Gama, que não conseguiu entrar num contexto de universidade, não conseguiu ser formado, né, e hoje é uma referência, justamente porque foi um rábula que conseguiu ainda, né, com a força da sua vontade, entrar nos contextos jurídicos, mas não foi permitido de se formar como um advogado. Então, assim, nós vemos o que é grande essa formatação das coisas, essa dificuldade de nós permitirmos novas entradas. E agora, com a democratização da informação, não tem mais dificuldade. A pessoa vai no escritório já sabendo de algumas coisas, e muitas vezes de muita coisa. Então, esse profissional que está olhando só o direito e que não tem essa pessoalidade,
essa percepção, essa fineza de sensibilidade, de entender o que faz sentido para aquela pessoa e se torna diferenciado nessa medida, está fora. Isso não é um pessimismo, é uma realidade. Nós vemos quantos profissionais de direito se formam mensalmente, anualmente, né? Anualmente no nosso país, no nosso estado de São Paulo, no nosso país de uma forma geral. E como o conhecimento, até por conta, né, desse movimento, né, político, nós vimos o quanto as pessoas discutiam política, discutiam assuntos jurídicos, sabiam de questões do STF que antes não eram tratadas de uma forma tão assim, disseminada. Então, o profissional que fica é o profissional que se diferencia. E o profissional que se diferencia é o profissional múltiplo. É aquele que está aberto, que está olhando o que faz sentido para aquela pessoa, o que aquela pessoa busca, para além do que ela diz quando ela procura um advogado, o que ela quer, o que ela não conhece que eu posso trazer para ela, em que medida aquilo a ajuda. As pessoas estão se conectando em torno da troca. E quanto mais troca nós trouxermos em termos de ferramentas, talvez nós sejamos os profissionais diferenciados. Nessa medida, não é à toa que os coaches viraram, né, tem essa fama, esse sucesso. Porque eles, né, por exemplo, a gente vê aí não sei se eu posso citar nomes, mas um coach americano que vem para cá e movimenta milhões de pessoas em torno do Brasil inteiro para fazer um trabalho. Por que essas pessoas estão se tornando pessoas tão marcantes na sociedade? Porque o comportamento é a forma de nós entendermos como nós podemos de fato ajudar. E isso nos diferencia como profissional. Quando você busca um profissional que talvez detenha muito conhecimento, mas ele não te dá uma abordagem empática, você não se sente confortável no local de trabalho dele, você não vai mais. Ele pode ser o melhor profissional do mundo, você sentou no consultório, ele te tratou de uma forma ruim, ou não conseguiu entender o que você queria, acabou. Você vai embora. Então, com os advogados acontece o mesmo movimento. Nós estamos propondo aqui um diferencial no sentido de amplitude. Nós não temos a pretensão de achar que nós vamos trazer esse diferencial. Nós não fazemos absolutamente nada. O que estamos tentando fazer é trazer ferramentas para que você chegue à conclusão que te faz diferenciado, mas trazer novas perspectivas de trabalho para a gente perceber, repetindo a frase que a Andresa, aluna, sempre me falou que eu repetia, tudo é mais do que se vê. Se nós conseguirmos ir além do que a gente vê no momento em que a pessoa chega com um documento, tentar entender o que faz sentido para ela, tentar entender de que lugar ela vem e como se acomodam as soluções propostas dentro do universo de mundo dela, aí sim chegaremos a um lugar mais adequado. Então a proposta do curso é um convite para vocês. Vou ficar bastante honrada se vocês puderem trazer os conhecimentos de vocês para agregarem nesse processo, nessa busca de formar um grupo de estudos nessa nova perspectiva de direito. Muito obrigada.